aproveito para convidar a senhora Alana Paini, da OEM Operação e Manutenção Solar, para o uso da palavra. Por favor. Bom, eu sou a Alana, sou gerente operacional na OEM, a gente trata especificamente de operação e manutenção de usinas solares, e trouxe um pouquinho para vocês hoje da padronização dos contratos de OEM e também dos novos modelos de serviços que a gente vem percebendo dentro desse mercado agora. Bom, explicando um pouquinho sobre a OEM, né, nós somos uma empresa, então, especializada, como eu falei, para operação e manutenção, e a gente já tem experiência no mercado aí desde o ano de 2015, justamente para conseguir manter e melhorar a performance de sistemas que a gente já tem instalado, né, de usinas tanto de geração distribuída e geração centralizada. Primeiramente, eu vou trazer aqui algumas tendências dos modelos de serviço. O primeiro é justamente o Full Service, né, o Full OEM. Ele é uma solução mais completa que abrange realmente muitos pontos, muitas atividades, e apesar de estar sendo procurado hoje, ele é a que a gente tem menos opções ainda no mercado, justamente por abranger muitas atividades e muitas responsabilidades dentro do Full OEM para conseguir gerenciar por completo a usina. Mas dentro do Full OEM a gente faz desde o planejamento de como vai funcionar toda essa operação até a entrega desses resultados. Então, o cliente final ele não precisa ter uma equipe de OEM para entender esses resultados, né? A OEM ela vai entregar isso já pronto, já traduzido, trazendo isso de forma bem planejada e que vai ser passada para esse cliente, pode ser inclusive personalizado, né? Ele é altamente personalizável para as necessidades dessas usinas. Esse modelo ele traz um pouco mais de economia e mais agilidade, principalmente para o cliente, porque como você tem tudo centralizado no único local, a gente tem todas as informações da usina, tudo que foi feito de intervenção nela, todo o histórico dela, a gente consegue, né, fazer uma resposta mais rápida, saber onde talvez esteja esse problema e conseguir solucionar ele com mais agilidade. A OEM sabe que a gente não tem muitas opções para o full service hoje dentro do OEM, então a gente já está desenvolvendo, né, opções, atividades para que a gente consiga centralizar realmente tudo em um lugar só e fazer um gerenciamento mais inteligente e ainda mais ágil. O modelo de contrato hoje, que é o mais utilizado, é o de multicontratos, né? Onde você tem vários tipos de serviços com vários fornecedores ou vários contratos diferentes, cada um para atender uma demanda que existe dentro dessa usina. Esse tipo de contrato, hoje ele é o mais utilizado por não ter tanta opção do full service, né? Pela gente não ter esse mercado tão estruturado como a gente deve ter para os próximos anos. Ele, no geral, como eu falei, então, por conta de diversos contratos, ele acaba tendo um custo mais elevado no final das contas e tem a necessidade de você ter uma equipe interna para receber esses dados e conseguir entender e traduzir o que está acontecendo. Então, multicontratos, no mínimo uma pessoa para receber esses vários contratos, essas várias informações de usinas, você precisa ter ali na sua empresa, né, para entender o que está acontecendo, para entender como é que está funcionando essa dinâmica. Não vai ser tão entregue, tão traduzido como no caso do full service que a gente falou anteriormente. E o último modelo de contrato que eu trouxe, que é uma tendência desse mercado agora, é o modelo de contrato de autoatendimento, né? Para o modelo de OEM hoje, ele conseguiria se encaixar mais para projetos de pequeno e médio porte, então microgeração, geralmente clientes de grupo B, né? Onde também são clientes que podem investir menos no pós-vendas, no OEM, porque senão a gente traz impacto no payback desse projeto. Então, é justamente pensando nisso que a gente está buscando uma solução que a gente pretende lançar ainda até no máximo na primeira quinzena de julho, agora, que é o OEM Smart Solar. Esse aplicativo do OEM Smart Solar, ele vai atender o cliente final e o integrador, porque ele consegue trazer essa opção do autoatendimento para o cliente final do integrador dentro de um aplicativo, que vai conseguir unificar as plataformas de monitoramento, a gente consegue fazer a baixa automática das faturas de energia, os relatórios de geração e economia, e dentro desse aplicativo, que é o mais importante, a gente vai conseguir encontrar, além dessa questão da operação, a manutenção e a limpeza. Então, vai ser, por exemplo, que nem o aplicativo do Uber, o cliente vai solicitar ali, eu quero uma manutenção, né? Recebi aqui a notificação no meu aplicativo que está no período de eu fazer uma manutenção
manutenção ou uma limpeza. O cliente ele vai solicitar, o aplicativo ele vai ter fornecedores de serviços cadastrados e avaliados pela plataforma, que vão atender uma localidade ali, né? Vai ter um raio que eles podem atender ali, prestadores locais, justamente para diminuir o custo da contratação do OIM, para esse cliente final, para esses clientes de vocês. Então, ele vai selecionar, a gente vai ter um cálculo de preço base, né, também para os preços não ficarem muito diferentes, e aí o pessoal local vai responder aquela proposta de serviço, de limpeza, manutenção, e o cliente final pode escolher qual é o melhor para ele, o pagamento vai ser direto pelo aplicativo, ele pode assinar esse aplicativo, inclusive, a partir de R$19,90 por mês, vão ter planos mensais, semestrais e anuais dentro da plataforma, e o integrador ele pode ficar tranquilo, porque todo o OIM dele vai estar centralizado em um lugar, ele quem vai dar esse aplicativo para o cliente dele, então é justamente fazer com que o cliente se sinta satisfeito nessa última etapa, sem que precise a empresa fazer muitos esforços para isso, né? Consegue ter todo o atendimento centralizado em um único local. E se o integrador quiser também prestar serviço de limpeza, de manutenção, ele pode se cadastrar dentro da plataforma e também prestar esses serviços, né, na localidade que ele atende. Dentro da plataforma também a gente vai ter a opção, por exemplo, deles contratarem seguro para a usina deles. Então vai ser um aplicativo bem completo para a gente poder implementar no mercado esse autoatendimento, que é a necessidade dessa parcela em que as usinas são menores e consequentemente, o investimento em OIM também. Bom, trazendo um pouquinho sobre a evolução das demandas e dos desafios que a gente tem dentro do OIM, o principal deles é a equipe, né? A nossa gestão, até a nossa equipe de campo, que a gente trabalha com isso hoje, estarem todos atentos a tudo que está entrando no mercado lá na questão de instalação. Então, não só estar atento ao mercado de OIM, mas também estar atento a tudo o que está acontecendo ali na integração, nos novos modelos, nos novos equipamentos que vêm sendo lançados. Então, por exemplo, lançou módulo bifacial. Agora, o que o pessoal do OIM tem que fazer? Tem que preparar, tem que ter estrutura, tem que ter treinamento para a equipe, já saber como é que faz a operação, principalmente a manutenção desses novos equipamentos. Então, esse é um dos principais desafios em relação à equipe, estar sempre antenado e sempre atualizado com o que a gente tem de novo no mercado. Em relação aos contratos, no OIM, é óbvio que em todo o serviço que a gente vai prestar, os contratos precisam estar bem especificados, mas no OIM mais ainda, porque às vezes o cliente contrata o OIM, ele não sabe exatamente tudo o que vem incluso, o que faz parte da manutenção, o que não faz parte. Então, essa comunicação clara e direta, desde quando você faz uma proposta de OIM, uma proposta de pós-vendas para o cliente, é muito importante, né? Para o serviço do OIM você conseguir desempenhar o que você está propondo e também para o cliente não se sentir enganado, talvez, por ter acreditado que tinha um serviço que não estava incluso. Deixar claro, talvez, que é manutenção preventiva e não corretiva, né? Dessa forma, sim, porque a gente percebe muito que o mercado hoje, por não estar tão, né, esse mercado está aquecendo agora, está crescendo agora, nem sempre o cliente que está querendo contratar isso consegue entender isso de maneira clara no primeiro momento, no primeiro contato. Aqui eu trouxe alguns exemplos da importância do pós-vendas, do OIM, em alguns casos de alguns clientes reais que a gente teve, para entender que, independente do tamanho da usina, isso faz bastante diferença, né? Aqui é um cliente que a gente fez uma análise de faturamento, né? Essa fatura dele era de dezembro de 2019. Era um cliente que pagava sempre o mínimo, então em torno de R$300 ali era a fatura dele. E o mês veio ali R$1.100 de fatura e o cliente estranhou. A gente fez uma análise ali na fatura, no faturamento, não tinha nada de errado. A gente abriu uma reclamação e essa reclamação foi dada como improcedente. E no mês seguinte, em janeiro de 2020, veio um valor ainda maior, R$3.600. E esse cliente não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, mas a nossa equipe, no período em que foi lançada essa segunda fatura, a equipe estava até de férias, a gente retornou um pouco antes para atender e descobriu o que tinha acontecido. Como a gente teve a recusa, né, da concessionária em relação ao chamado, porque os dados que eles tinham, os cálculos estavam corretos, a gente foi atrás em campo para descobrir o que tinha acontecido e foi no medidor de energia, né? Como ele é bidirecional, na leitura tinha sido trocada o consumo e a injeção. Então, esse cliente que gerava bastante energia, que ia sobrar energia, na verdade estava pagando o contrário. A gente descobriu isso, orientou esse cliente a não pagar essa fatura de energia e, né, com os registros, tudo certinho, a gente abriu a reclamação na concessionária e no mesmo mês eles cancelaram a fatura de janeiro de 2020,
faturaram a correta, com o valor de R$ 400, e no mês de fevereiro ele teve uma fatura zerada para compensar o custo extra que ele teve no final do ano. Então, essa é a importância de você ter uma equipe que conheça, que saiba o que está fazendo, porque independente do valor, né, ele ia pagar quase 10 vezes o valor do que ele está acostumado a pagar. E talvez esse cliente levasse meses ou nem conseguisse descobrir qual foi o problema. Talvez em algum momento ali o próximo leiturista fosse ler corretamente e essas duas faturas com R$ 4.000 a mais de custo para ele fossem passar e ficar. Então, é muito importante a gente estar atento a todos os processos realmente e a gente acaba conhecendo, né, essas questões mais na prática, mas isso traz ainda mais o reforço da importância de uma equipe que consiga identificar. Aqui a gente já tem um cliente um pouco maior, que teve um inversor dele que deu problema, voltou da assistência técnica, a nossa equipe tinha acompanhado todo o processo da assistência técnica, e aí vem outro ponto importante, registro, né? A equipe registrou quando esse inversor chegou, como ele estava, o que aconteceu, a data, e aí na sequência esse inversor deu problema de novo. Então esse cliente, ele, quando mandou para a assistência cobrou um valor dele de R$ 14.000 para resolver esse problema, falando que não estava mais dentro da garantia. Então, a nossa equipe, como ela tinha feito todos os testes e os registros, ela conseguiu fazer um relatório para esse fabricante e a gente conseguiu reverter essa cobrança e colocar o reparo em garantia, comprovar que esse cliente não precisaria pagar por esse reparo e evitar um custo de R$ 14.000 para esse cliente. Aqui a gente tem um exemplo de um transformador de uma usina grande, uma usina centralizada, em que o cliente não tinha percebido, tinha risco inclusive de pegar fogo esse transformador aqui. E a gente, com a equipe no local, a equipe conseguiu identificar na hora. Esse já não estava mais em garantia, não cabia dentro da garantia do fabricante. A gente conseguiu acionar umas equipes locais. A primeira com que o cliente tinha feito o orçamento ia cobrar deles R$ 20.000 para resolver esse problema. A gente foi atrás de especialistas, conseguiu uma solução para isso e o custo foi de R$ 5.000. Então, a gente conseguiu evitar um problema futuro nessa usina, né? Era corretiva já, mas conseguiu auxiliar esse cliente, conseguiu acompanhar os serviços desse terceirizado e ter um custo muito menor, né? 3 vezes menor para esse cliente. Por último, aqui, então, os últimos exemplos, né? Dos detalhes. A gente tem que estar atento a esses detalhes em campo e na operação, em gestão dentro do escritório. Aqui são alguns detalhes que a equipe já encontrou. Então, módulo quebrado que vai prejudicar a geração completa desse sistema, daquela string. O transformador ali aquecido, que vai diminuir a vida útil, a performance, né, a capacidade desse equipamento em funcionar bem. Esse cliente ele talvez não fosse perceber agora, mas daqui a um tempo ele ia ter que comprar outro, ter algum problema futuramente, um custo mais elevado. E aqui um conector elétrico que a gente encontrou, às vezes em usinas centralizadas, principalmente usinas muito grandes, os clientes às vezes acabam não percebendo esses detalhes, mas uma boa equipe de OEM, de pós-vendas em campo também precisa estar atento a esses detalhes, que são bem importantes para esses clientes. É isso, pessoal. Muito obrigada.